Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, todos os estudantes das Escrituras e também aqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos estudar um tema interessante, a árvore da vida. O que seria a árvore da vida? Existem três vertentes que falam sobre a árvore da vida: o cristianismo, o judaísmo e os achados arqueológicos sumerianos. Peço que vocês fiquem até o final, porque vocês vão se surpreender com o que tem sido achado nas tábuas sumerianas, tábuas escritas desde a época de Abraão. Mas antes de entrarmos neste tema, peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha e vamos propagar as descobertas arqueológicas, vamos propagar aquilo que está registrado e não são simplesmente pensamentos e conceitos humanos. Roda a vinheta. Passamos a ler o texto de Gênesis no capítulo 2, que fala a respeito da árvore da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: E plantou o Senhor Deus, Elohim, um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus, Elohim, fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo 3, de 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, Elohim: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então o escritor do livro de Gênesis, ele nos dá um relato de que neste jardim havia duas árvores importantes. Uma árvore seria do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore seria a árvore da vida. O cristianismo pega esse texto totalmente literal. Para o cristianismo, realmente são árvores que produzem frutos. E algumas vertentes ainda falam que esse fruto seria a maçã. Eu acredito que muitas pessoas sabem, até a tradição que fala que o gogó do homem agarrou a maçã, o pomo de Adão. E para o cristianismo, tudo que está escrito ali é uma forma de que realmente aconteceu no sentido literal. Deus realmente pegou o pó, formou o homem, botou o homem ali naquele jardim e ordenou a ele para que não comesse daquela árvore, um fruto que traria conhecimento. E existia também uma outra árvore que seria um fruto que daria a vida eterna. Então Adão, sendo colocado ali naquele momento, ele não possuía a eternidade, porque o próprio texto diz que depois que ele comeu, o Senhor Elohim disse que o homem não possa comer e viver eternamente. Então, para o cristianismo, Deus escondeu esta árvore, que realmente é um fruto no sentido literal, para que o homem futuramente coma, assim como diz Apocalipse, e ele viva eternamente. Esse sentido literal, ele também se pega a serpente. Para o cristianismo, Satanás incorporou na serpente e ali ludibriou Eva. Eu vou deixar um card a respeito se a serpente mentiu. Ali analisamos todas as falas da serpente e falamos se realmente ela mentiu ou não. Então, para o cristianismo, todo o acontecimento do Jardim do Éden é literal. E o cristianismo, como um conceito de pensamento filosófico novo, no máximo 2000 anos, traz esse conhecimento de um sentido literal. Para o judaísmo, que tem uma base antes do cristianismo, há cerca de 2 a 3 mil anos, eles trazem um assunto completamente diferente. A árvore da vida para o judaísmo seria algo em torno da cabala. Para o judaísmo, Eva, naquele momento, ela não se deparou realmente com uma serpente, com um animal. Aquilo dali, Eva se colocou e deixou entrar para ela o Itzerará, aquela decisão em conhecer, em se inclinar para o mal. Para o judaísmo, Adão e Eva foram criados puros em torno de 20 anos e eles se colocaram ali agora em um corredor. Dado ver que o livro de Gênesis diz lado oriental, lado ocidental, e aquele corredor
no sentido cabalístico, ele seria o seguinte: ou Adão e Eva seguiriam um caminho, ou Adão e Eva seguiriam outro. E eles escolheram deixar entrar dentro deles a inclinação para o mal. E eles agora, como conhecedor do bem e do mal, Deus teria que esconder a porção que eles poderiam viver eternamente junto com ele. A árvore da vida seria uma porção que Deus daria ao homem, uma dádiva para que ele vivesse eternamente, mas como agora já existe dentro dele a porção do bem e do mal, eles teriam que passar por um período, teria que ser retirado isso, lavado de dentro deles, para que eles pudessem receber essa porção. Nós não vamos entrar aqui no conceito cabalístico, ou cada versículo ele tem ali a sua essência dentro da cabala, mas para o judaísmo, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, elas não são literais, como também a serpente não é literal. Todo aquele acontecimento é um acontecimento filosófico, um acontecimento espiritual, é um acontecimento de uma forma alegórica para que o homem entenda como funciona o mundo espiritual, totalmente diferente do cristianismo. Então, para aqueles que quiserem se aprofundar nesse conceito, estude a cabala judaica. A cabala vai te mostrar realmente o que significa cada pedaço daquilo dali. Por que a serpente, por que o lado oriental, por que o lado ocidental, o que era o Yetzer Hará, qual era a inclinação. Então, a árvore da vida, no conceito judaico, é um sentido filosófico de... Mas e o conceito sumeriano? A Suméria, por exemplo, o conceito sumeriano, ele vem ainda de mais de 2000 anos ainda antes do judaísmo. Esse conceito sumeriano é um conceito da época de Abraão, ou um pouco antes de Abraão ter nascido. É um conceito que foi achado em tábuas de pedras no primeiro escrito da terra. E as tábuas sumerianas contam um pouco diferente. Assim que Adamo foi criado, e aqueles que ainda não assistiram o vídeo sobre a criação de Adamo, vou deixar também no card e lá no final para que você possa assistir. Assista ao vídeo para que você possa entender como Adamo foi criado. E nas tábuas sumerianas diz que assim que Adamo foi criado junto com sua mulher, eles foram colocados no jardim de Edim. Edim era uma cidade que os Elohims, os seres iluminados, haviam criado, e eles tinham um jardim para o seu descanso no dia do sábado. Eles colocaram o homem ali para que o homem lavrasse a terra somente do jardim. E os outros seres criados, eles trabalhavam sim para os Elohims, mas eles não trabalhavam no jardim. Eles trabalhavam na terra para uma extração de um material que os Elohims queriam, que conhecemos como ouro. E assim que Adamo, junto com sua mulher, foi colocada naquele jardim, os Elohims, Nimá e Maizenk, eles observaram que eles não se procriavam. Nessa não procriação, aquele ser não estava perfeito. Eles iam simplesmente viver e morrer sem deixar a sua descendência. Então Nimá, junto com Enki, pegam novamente Adamo e sua mulher e leva para a casa da vida. Leva para aquele laboratório, faz com que eles deitem, e diz as tábuas sumerianas que é cerrado a costela do Elohim e é cerrado a costela de Adamo para que seja colocado o 23º galho na sua serpente entrelaçada. Como que há 6.000 anos atrás o homem já sabia que nós tínhamos 23 cromossomos? Como que há 6.000 anos atrás o homem já sabia que existia uma forma de colocar mais um cromossomo no ser humano e ele viver eternamente? Como que há 6.000 anos atrás o homem já sabia como manipular geneticamente a estrutura do homem e assim a sua árvore genealógica. Estamos falando de experiências genéticas vividas e escritas em cuneiformes, o primeiro escrito da Terra há mais de 6.000 anos atrás. Experiências vividas antes de Abraão, assim que foi construída a cidade de Edim. Como que os homens primitivos já sabiam disso? Repare que as tábuas sumerianas falam de experiência genética, material genético. Pega ali o gene de Enki, um Elohim que tem a sua costela cerrada, e introduz um gene na costela
de Adapa. E assim também é feito com a mulher de Adão. Pega uma Elohim, serra a costela dela e acrescenta o 23º galho na costela da mulher de Adamo. E quando eles novamente voltam para o jardim, eles já têm sim aquele poder de procriação, mas também eles adquiriram o poder do conhecimento. Eles voltam, colocam novamente eles no jardim e passam a observar que agora a mulher de Adamo, assim que chega no jardim, ela começa a ver que eles estavam nus perante os Elohims. Eles a viam agora, viam os seus órgãos genitais estavam expostos, e diz a tábua sumeriana que a mulher de Adamo pega ali folhas e colocam para se cobrirem. Enlil, um outro Elohim, vem andando pelo jardim e vê que a mulher de Adamo está vestida com folhas e pergunta para ela quem fez aquele vestimenta. Foi Enki, e ela simplesmente diz: olha, nós vimos que estávamos desta maneira perante vocês em relação aos outros animais e nos cobrimos. Agora existe uma reunião de Elohim. Enki, Nimá, Nijinsida, Enlil, eles são levados a se reunirem, e Enlil diz o seguinte, que ele já não havia concordado com aquela situação. E agora, Adamo e sua mulher se tornaram como um deles. Eles passaram a ser os conhecedores do bem e do mal. Mas Enlil continua dizendo, olha, eles são humanos, eles são terrestres, eles são primitivos, eles não podem alcançar a imortalidade como nós. E diz a tábua sumeriana que Enlil diz o seguinte, olha, para que não seja colocado o 24º galho na sua serpente entrelaçada e eles vivam eternamente, porque eles são terrestres, vamos expulsá-los do jardim e voltar a colocar eles nos trabalhos de lavrar a terra. Então eles são retirados do jardim para poder, junto com os outros que foram criados, lavrar e começar as escavações para a extração do ouro. Então eles são retirados do jardim. Para as tábuas sumerianas, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi o galho colocado na raiz genealógica de Adamo e a sua esposa. Para a árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo as tábuas sumerianas, uma experiência genética ao qual alcançou o 23º cromossomo. E a árvore da vida seria o 24º cromossomo colocado na nossa cadeia genética. E para que isso não fosse colocado, foi retirado do jardim do Éden, porque o homem era terrestre e ele tinha que respeitar o ciclo da Terra. Aí eu te pergunto, o que está certo? Um pensamento cristão que pega Gênesis como literal? Um pensamento judaico que pega tudo como uma filosofia cabalística? Ou os escritos e achados de mais de 6.000 anos atrás que contam uma experiência genética vinculada à árvore genealógica do ser humano na sua serpente entrelaçada, onde serrou a costela do Elohim, introduziu no homem o 23º cromossomo, e para que ele não alcançasse o 24º cromossomo e vivesse eternamente, ele foi retirado do jardim da cidade do Éden. Quem está certo? Um pensamento literal, um pensamento filosófico ou um achado arqueológico escrito de mais 6.000 anos? Eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante para que o conhecimento seja difundido. Eu quero deixar claro que o intuito desses vídeos não é simplesmente menosprezar ou diminuir alguma religião ou filosofias de pensamento, não. Eu expresso aqui simplesmente conceitos e achados arqueológicos e pensamentos filosóficos religiosos. Cada um tome a sua própria conclusão e assim tire o que de melhor for. Um forte abraço e até a próxima.